A inteligência artificial chegou chegando, né? E ela tá mudando as regras do jogo em praticamente tudo, inclusive na música. Mas peraí, o que isso realmente significa para quem faz e para quem ouve música? A gente tá falando do som do futuro ou do fim da criatividade como a gente conhece? Olha, essa história de música e tecnologia não é de hoje, viu? Se a gente parar para pensar, a música sempre evoluiu junto com as ferramentas da época. Foi assim com o piano lá no século XVIII, depois com os sintetizadores nos anos 60, os samplers nos anos 80, cada invenção dessas abriu um mundo novo de sons. Então, a IA não é um bicho de sete cabeças. É, na verdade, só o próximo capítulo dessa longa história. E é aí que o debate fica bom. Porque a grande questão, a pergunta de $1 milhão é essa. A IA vai ser uma parceira, uma ferramenta para turbinar a nossa criatividade? Ou ela veio para competir, talvez até tomar o nosso lugar? A resposta, como você pode imaginar, não é nem um pouco simples. E é isso que deixa tudo tão fascinante. Bom, vamos começar então pelo lado mais, digamos, otimista da história. A grande promessa da IA na música é a tal da democratização. A ideia de que agora qualquer pessoa pode criar. Mas, como a gente vai ver, essa promessa tem dois lados. Pensa bem nisso. Uma ideia e um smartphone. Pela primeira vez na história, é basicamente tudo o que se precisa para fazer uma música com qualidade de estúdio profissional. Todas aquelas barreiras que existiam antes, acesso a equipamentos caros, a estúdios, o conhecimento técnico, estão simplesmente desmoronando. Só que aqui tem um ponto crucial. Uma coisa é a IA dar a ferramenta para criar. Outra, bem diferente, é ela garantir que alguém vai ouvir o que foi criado. E mais distante ainda é a chance de conseguir viver disso. A gente precisa separar o acesso técnico da oportunidade econômica. A IA resolve o primeiro, mas não necessariamente o segundo. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse número: 50 mil. Essa era a quantidade de músicas novas que iam parar nas plataformas de streaming todos os dias. E detalhe, isso foi antes da febre da IA. Imagina agora. O oceano de músicas ficou infinitamente maior e se destacar no meio de tudo isso virou uma missão quase impossível. Tem uma analogia muito boa para isso. Lembra de quando as câmeras digitais surgiram? De repente, todo mundo podia tirar fotos à vontade, mas isso não transformou todo mundo em fotógrafo profissional, certo? Ter a ferramenta na mão não é garantia de sucesso. Com a IA na música, a lógica é exatamente a mesma. Ok, agora vamos aprofundar um pouquinho. Vamos sair do lado prático e entrar numa discussão mais filosófica. Porque a IA não está só mudando como se faz música. Ela está nos forçando a repensar a própria ideia do que significa ser criativo. Sabe aquela visão romântica de que a arte precisa de tempo, de sofrimento? A IA chega para questionar isso. Uma ideia genial, executada em 5 minutos, pode ser tão poderosa e legítima quanto a mesma ideia que levou 6 meses para ficar pronta. A ferramenta separa a faísca da criatividade, que é humana, da execução técnica, que agora pode ser quase instantânea. Mas, será que essa velocidade toda não cobra um preço? Uma arte que nasce num piscar de olhos pode ter a mesma alma, a mesma profundidade daquela que foi amadurecida com o tempo? Porque o tempo não é só espera, né? O tempo serve para refinar, para testar, para amadurecer a ideia. Uma música feita em 5 minutos pode ser boa, claro, mas será que ela vai ter as mesmas camadas? E é aqui que a criatividade humana ainda mostra seu valor. Uma IA é incrível para seguir padrões, mas ela não sabe, por exemplo, usar uma nota errada de propósito para causar um arrepio. Ela não entende o contexto cultural de uma gíria numa letra, ela não corre um risco artístico de verdade, um que pode dar muito errado, e, principalmente, ela não desenvolve um estilo único ao longo de décadas de vida. E, claro, essa revolução toda já foi parar na justiça. O que está começando a virar regra, pelo menos lá fora, é a ideia de contribuição humana substancial. Traduzindo do advoguês, se uma pessoa teve um papel fundamental na criação, se ela guiou a IA de forma decisiva, a obra pode ter direitos autorais. Agora, se foi só apertar um botão e a IA fez tudo sozinha, aí, sem chance. A lei, por enquanto, quer proteger a autoria que vem da gente. Certo, vimos o cenário, os prós, os contras, e a pergunta que fica é: e agora? Para onde vamos? O mais interessante é que esse futuro não está escrito em pedra. São as nossas escolhas a partir de agora que vão definir esse caminho. E, basicamente, a gente pode pensar em 3 futuros possíveis. O primeiro cenário é o pessimista. Nele, os artistas são deixados de lado e o que manda é o lucro sem nenhuma regra. O segundo é um cenário neutro, de coexistência, onde humanos e IA se adaptam um ao outro no equilíbrio meio tenso.
E por fim, tem o cenário otimista. A IA se torna uma super ferramenta que empodera os artistas, mas dentro de um sistema com regulação forte e transparente. E aqui vem o dado mais alarmante. Sem uma regulação ativa, ou seja, se a gente simplesmente deixar as coisas acontecerem, a chance do cenário pessimista se concretizar é a maior de todas. 45%. Isso acende um alerta vermelho sobre a urgência de discutir e definir regras para esse jogo. Então, o futuro depende de uma série de fatores. Depende da criação de leis que exijam transparência, para a gente saber o que foi feito por IA. Depende de modelos de negócio que compensem os artistas de forma justa. E depende muito das nossas escolhas, tanto de quem consome, valorizando a autenticidade, quanto de quem cria, usando a IA como uma intenção artística clara. No fim das contas, é importante lembrar de uma coisa: o algoritmo não está no comando, nós estamos. A tecnologia é uma ferramenta e o impacto que ela vai ter depende de como a gente decide usá-la. Então, a grande pergunta que fica é: qual som a gente vai escolher para o nosso futuro? A decisão é nossa.